Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro e vamos aqui fazer hoje mais uma conversa muito rápida, de certeza que vai ser 5, 10 minutinhos a No falarmos aqui máximo. dos assuntos que temos. Não, estou a mentir, como sempre aqui a aldrabar para tentar visualizações, porque uma vez disseram-me que os vídeos curtos rendem mais, por isso é que eu faço vídeos com 2 horas. Ok, Mas hoje temos aqui o Bruno Dias para falar connosco de culinária. exatamente. Vamos falar da culinária dos jogos. Ah, muito bem, muito bem. Uhum. Seja lá o que isso for, não é? Exato. Havemos de descobrir. Daqui a 2 horas saberemos. Não, não é nada disso que vamos falar. Vamos falar de veganismo nos jogos. Não, também Exato. não é isso. Também não é isso. Também não é isso. Não, vamos falar aqui de qualquer coisa entre o digital e o analógico, mas vamos falar basicamente muito de jogos de tabuleiro. Mas primeiro que tudo, então Bruno, tudo bem contigo? Tudo por aí. A sobreviver, a sobreviver. Uhum. É o que se pode fazer. Acho que é o termo do momento, não Uhum. é? Exatamente. É sobreviver a isto. Uhum. Então, e para começarmos com logo uma pergunta altamente desconfortável, é aquela pergunta em que eu pergunto quem é que és tu e tu respondes o que te apetecer. Eu ando para aí há mais de 40 anos a tentar saber isso, mas para a parte que nos interessa, para ninguém adormecer já, vamos dizer que pá, eu sou um gajo dos jogos, basicamente. Já trabalho na indústria já há 20 anos. Recentemente aderi ao projeto da Associação Ludopedagógica aqui na feira e sempre tive, em algum momento da minha vida, sempre houve qualquer parte ligada aos jogos. Então, basicamente, conseguiste fazer aquilo que provavelmente é o sonho de muitas pessoas, que é transformar o trabalho, não, o trabalho em jogo, não, o jogo em trabalho. Sim, pá, em certa medida foi um percurso de muitas tentativas e erros, às vezes mais erros que tentativas. Não é que seja possível, mas pronto. É uma verdade lá para Alice, não é? E pronto, fui começando por trabalhar na parte dos conteúdos, depois da parte dos conteúdos passei para a parte mais de produção secundária, que é ligada a traduções e testes, e neste momento sou gestor de projetos de localização de jogos. Então, explica-nos lá o que é isso. É, é uma boa pergunta, porque muita gente, a localização de jogos, que é isso? É põem GPS nos jogos para falar, não, não, não tem, Foi o não que eu tem pensei. nada, Foi o que eu pensei. não tem nada a ver com isso. A definição assim mais técnica de localização é o processo de adaptação de um jogo a um ou mais idiomas, culturas e mercados. Que basicamente não é só a tradução, é pensar o produto às vezes como um todo, desde o que é que se traduz, o que é que não se traduz, porque é que se traduz isto desta maneira, porque é que se não traduz de outra maneira, e depois passa também por um processo de controle de qualidade, onde se testa as localizações, a ver como é que elas estão, depuração de erros, pronto, tudo isso, e só depois é que o jogo sai mesmo para o mercado com a sua traduçãozinha ou dobragem, se for caso disso. Então, mas por falar em jogos, tu estás a falar de jogos digitais. Exatamente. Jogos digitais. Então, assim, que jogos é que tu tiveste assim envolvido que sejam assim conhecidos para o pessoal ficar aqui de boca aberta? Epá, eu tenho um grande problema em deixar o pessoal boquiaberto porque existe uma coisa muito chata que se chama NDAs. E muitos projetos que a gente trabalha temos NDAs perpétuos, que quer dizer, nunca podes falar daquilo a não ser que tu sejas tu próprio mencionado nos créditos do jogo. E o que é que acontece? A maior parte dos atores de dobragem são, a maior parte do pessoal que trabalha na outra parte não é. Então há ali um bocadinho de dificuldade em transparecer o trabalho que nós fazemos. Mas posso dizer, por exemplo, o Pro Evolution Soccer, trabalho nesse. Fizeste-me uma pergunta aqui um bocado complicada de responder, porque eu não posso estar-te a dar a resposta sem ter a certeza que a posso dar, percebes? Uhum. Mas, mas podes dizer que são jogos daqueles que Sim, sim, quando. daqueles jogos que saem tipo junto com uma PlayStation 5 na Ok, semana de venda, percebes? É ok, desse, ok. desse, desse calibre, sim. Ou seja, supostamente os jogos mais rentáveis e os mais Sim, conhecidos. exatamente, até porque são esses jogos que, estamos a falar de um investimento muito grande. Estás a falar, por exemplo, um jogo daqueles que se chama, agora, antigamente chamava-se AAA, hoje até se chama Quadruple A. Uhum. Um jogo desse pode ter um investimento de centenas de milhares de euros. Só nessa parte, só na parte da localização.
Portanto, tem que ser jogos que tenham muitas vendas, com muito mercado. Sim, eu lembro-me numa conferência de alguém dizer que, conferência de jogos, claro, de alguém dizer que podia ser entre 10 e 100 vezes o custo de desenvolvimento do jogo, essa parte da promoção do jogo em si. E eu fiquei espantado na altura. Sim, sim. E existe muito essa tendência em juntar o marketing com a localização, e às vezes a localização ser parte do orçamento de marketing. Pronto, e acho que isto, olha, foi muito interessante, até porque foi uma maneira de, aqui orgânica, de abordarmos esta questão, que é, há quem em Portugal trabalhe nestas coisas e noutros países, mas que se calhar não se sabe tanto porque tem todas essas restrições que acabaste de falar. E só isso é interessante. Portanto, não podes andar a dizer aí publicamente que anda a trabalhar neste jogo, neste e naquele, Sim, porque sim. A não ser que existem queiras questões envolvidas. que se quiseres ficar sem o teu emprego Pois. numa semana, acontece. Há pouco tempo ora bem, nós estamos em fevereiro, mais ou menos há 9 meses atrás, quando acho que foi na promoção do Mortal Kombat 11, um dos dobradores de mexicanos foi a uma entrevista, assim como nós aqui a falar à vontade, e ele disse que estava a falar a voz do não sei que eles, e eles então conjeturaram que ele estava a fazer o papel, não é? Que ia ser mais um jogo, e pronto. O senhor não só ficou sem aquele trabalho, já nunca mais vai ser chamado para fazer aquele personagem, e a produtora teve que acartar os custos de fazer a redobragem do personagem dele. Ui. Há assim coisas assim mesmo machadada. É uma coisa que realmente é. Estamos muito blindados no que podemos ou não falar, porque lá está. São coisas que nós começamos a trabalhar em jogos às vezes 3 anos antes de eles saírem. Uhum. Portanto, estamos já, isso aí, a primeira, onde é que nós trabalhamos? O que é que se traduz? É a história, não é? Portanto, é que todos aqueles estados, a gente sabe logo os spoilers todos muito, muito antes. Então falaste aqui de uma coisa que são os jogos AAA, não é? E 4A, não é? Agora também, Quadruple ou Quadruple A. Eu já ouvi falar disso, sei que supostamente é o que distingue aquilo que supostamente é o topo da indústria, mas não faço muito bem ideia do que é preciso para ser um AAA ou o que é isso. Normalmente é dinheiro. É ter uma máquina de marketing enorme e que, em princípio, já sabes que aqueles jogos vão gastar muito dinheiro e que, portanto, têm que render muitas vendas. É muito mais arriscado lançar um jogo desses para o mercado do que se calhar um jogo série B que se calhar precisa de 10 mil vendas já está feito, é do que um jogo em que eles gastam às vezes 5, 10 milhões de dólares em promoção, que óbvio tem que gerar um volume de vendas muito grande para depois compensar. Será que existe paralelo nos jogos de tabuleiro? Isto tens noção? Eu não tenho bem a certeza que exista um paralelo, mas existe uma tendência, dá-me ideia, atualmente, de teres cada vez o valores de produção maiores e ver jogos em patamares de preço que se calhar há 10 anos era impensável. Uhum. Mas hoje começas a ver cada vez mais esse segmento de mercado de quase jogos de luxo, não é? É verdade, é verdade. Olha, por exemplo, eu comecei a rever de início todo o podcast do Ludology e é engraçado ver isto depois situado no tempo. E alguns no episódio de 2012, salvo erro, havia lá, eles estavam a comentar que isto o Kickstarter, isto não tem grandes pernas para andar e tal, isto não vai ser grande É um coisa. nado morto. E o que nós vemos hoje é inacreditável, não é? É Jogos a ir brutal. aos 4, 5 milhões, pronto, É brutal. é se calhar isso que estavas a dizer, não é? Sim, Entra noutra. eu participei há tempos no do Stefan Feld e eu nunca imaginei que estamos a falar de 2 remakes e mais. Acho que um deles é novo, são 4 jogos, um deles é novo, os outros 3 são Uhum. remakes. $1 milhão em backing é muito grande. Pá, Pois, dá-me ideia para uma. Pá, é Stefan Feld, não é propriamente exato, assim uma. era aqueles jogos que nós víamos à venda por 30 euros, não é? Exatamente, Novo, portanto. exatamente. Mas voltando aqui ao teu percurso, já explicaste o que é que fazias na indústria dos jogos Sim. digitais, mas aqui para nós, aqui para mim, aqui para o canal, interessa muito o percurso de jogadores. Queres nos dizer mais ou menos como é que foi o teu Posso. percurso de jogador? Pensando em todos os jogos. Sim, epá, eu gosto muito de jogar e de jogos. Eu desde criança, eu tinha pai 4 ou 5 anos e tinha uma madrinha minha que era muito religiosa e ela queria sempre que eu rezasse o terço com ela. Só, pá,
está, uma pessoa com 4 ou 5 anos rezar o terço não é propriamente a tua ideia de um serão agradável. Então como é que ela me convencia? Pá, vamos jogar uns joguinhos. E ela sabia, pá, muitos jogos de cartas, mesmo daqueles assim mais complicados, tipo canastas e kings e tal. Pronto, e a gente, e lá está, eu jogava com ela, lá está, a gente lá rezava um tercito e tal. E ficou-me sempre aquela coisa de jogar. Depois, quando já ia para a escola, já era eu que já ensinava aos meus amigos a jogar. Depois, lá por volta dos 7, 8 anos, começaram a aparecer os computadores. Um vizinho meu tinha um Sinclair. Depois, o outro vizinho meu comprou um Commodore. Depois começaram a aparecer os Game Boys. Epá, sempre este progresso a saltar de umas coisas para as outras. Depois, as consolas. Tinha aquelas porcarias todas da. Porcarias, pronto. Naquela altura achava que era um espetáculo. Aquelas coisas da Majora, tipo os Monopólios, o Sabichão, os Quem é Quem, o Risco. E lá por volta dos 12 anitos, por aí, apareceu-me o Magic, foi assim, a minha primeira grande paixão em termos de, pronto, não é bem um jogo de tabuleiro, mas insere-se mais nesse esquema. E depois estive agarrado ao Magic, pá, muitos anos, pá, 12 ou 13 anos, Gostei cheguei, do termo agarrado ao Magic. exatamente, sim, que aquilo, chegava, opá, tinhas que dedicar muito tempo àquilo, para tu te Não, manteres competitivo não dias e também não comias para comprar não, cartas. não, não, isso também nunca fiz, mas se calhar havia coisas que não fazia porque o dinheiro não esticava e para centralizar para ali, para às vezes, quando chegava a torneios, tinhas que fazer aquele baralho, cartas mais caras e tal. Depois, entretanto, tive imigrado na Holanda e foi a primeira vez que tive assim contacto com aquilo que a gente chama de jogos de tabuleiro modernos, que eles lá portanto, tinham muito esse hábito e pronto, aprendi a jogar algumas coisas, tipo Shadows over Camelot, Catan, aquelas coisas assim mais clássicas. Entretanto, pá, nasceu as minhas filhas, tempo para jogar passou para zero, durante ali uma série de anos, e aqui há uns tempos o Jorge Guedes, que também conheces, convidou-me para ir lá à casa jogar um Marco Polo. Pá, Sim. já não pegava num joguinho assim em condições já há muitos anos, pá, pronto, e reacendeu um bocado aquela chama, e depois, entretanto, Leiria Cones e essa coisa toda, até hoje, pronto, e agora já posso dizer que estou completamente de volta aqui à cena. E para além deste percurso de jogador, eu também sei que tu andaste envolvido em competições de jogos. Sim, sim, sim. O que é que andaste a jogar do ponto de vista Nesse, competitivo? nesse Suspeito que seja Magic, não é? Magic, 12 sim, anos em Magic, sim, tem Magic que ter teve competição, né? muitos torneios de Magic, muitas horas passadas na Arena Porto e no Pavilhão de Portugal, em Lisboa. Pá, foi um percurso muito engraçado, conheceu-se muita gente, aquilo era muito divertido. Pá, na altura, lembro-me os primeiros pré-releases que se fizeram aqui no Porto, chegávamos a ter 200 pessoas, era uma coisa incrível. Portanto, aquilo depois foi decaindo muito, mas shows. Epá, era quase uma festa sempre que havia desses torneios. Eram os meus Entretanto, preferidos também. uhum, Os que eu mais gostava. depois, entretanto, na faculdade, comecei a juntar-me já, mas aí já era jogos digitais, de Unreal Tournament, Doom, Quake, era Chegaste a mais, Action mais Quake. sim, Action Quake, Action Quake, pá. Urban Terror, aquela Counter-Strike, mas Counter-Strike não gostava assim muito. Eu gostava mais daqueles Pois, nem eu. com mais flexibilidade nas tuas ações. Para poder dar um headshot para trás. Exatamente. Ali Os a famosos andar chicotes. de gancho e tal, era. Uhum. Pá, Outros adorava. tempos, outros tempos. Uhum. Mas tempos muito bons. Acho que hoje em dia é muito difícil sentir aquele deslumbramento por um jogo hoje em dia do que sentia naquela altura. Então e depois paraste de jogar Magic, fartaste do Magic. Parei. Epá, não me fartei, foi eh, pá, outras prioridades. Porque lá está, o Magic, tu para jogares aquilo bem, consome muito tempo. Tens de estar constantemente a atualizar-te, constantemente a atualizar a tua coleção e pá, é quase um segundo trabalho. E depois, quando tu começas a trabalhar, que foi como aconteceu, não tens tempo para um segundo trabalho. Eu também joguei bastante e depois cheguei a uma altura que acho que foi como tu disseste. Mas eu parei duas vezes, Uhum. uma por falta de tempo, ali na altura em que, olha, em que
o curso estava mais complicado e exigia outro tempo. E depois foi quando também cheguei à mesma conclusão, pá, isto não há tempo suficiente para isto é muito dispendioso e acabei por transferir tudo para os jogos de tabuleiro, todo aquele entusiasmo e o tempo de jogo. E depois, se calhar, agora, se pensar bem, gastei muito mais dinheiro em jogos de tabuleiro do que em Magic, mas pronto. Mas isso é Mas se calhar outra história. desfruta-se mais porque Sim, podes muito mais. desfrutar de maneira segmentada. Exatamente. Não é tão. Não é, quer dizer, é igualmente absorvente, mas é muito mais flexível. Exatamente. Permite jogar com mais pessoas. É diferente, acho que é diferente. E as experiências também são diferentes, não é? São, são. Uma coisa é jogar um jogo, outra coisa, e é o que eu costumo dizer, uma coisa é dedicar-te só a um jogo, outra coisa é teres uma panóplia de jogos Claro. imensa, não é? Então, mas também andaste na competição de jogos digitais. Sim, sim, sim. Era o que eu estava a dizer. Sobretudo de Unreal Tournament e Quake. Se a gente costumava muito. Havia vários portais naquela altura, sobretudo a Frag Leader, que era português, Sim, sim. e havia a Clan Base. Pronto, e a gente jogava, participava em muitas competições, tanto num como no outro. Era engraçado naquela altura que nós éramos tipo os pobres da Europa, não é? Então toda a gente tinha aqueles pings ótimos, tipo 30, 40, e aparecia lá os Tugas 150, 200. Mas ainda a gente Mas safava-se na mesma, jogávamos. era engraçado, era. E Mas jogávamos. safávamos. Depois continuaste a jogar jogos digitais por entretenimento ou não? É só profissão agora? Pá, hoje em dia, se calhar volto a ter um bocado de entretenimento, porque quando comecei a trabalhar, primeiro foi assim numa coisa assim mais do suporte, servidores e tal, mas depois estivemos ligados uns anos à produção de conteúdos, análise de jogos, reviews, essas coisas todas. Mas fazias Pá, isso quê? Para jogos digitais sim, para quê? jogos digitais. Em formatos online ou em Sim, revistas sim. mesmo? Chegámos a ter o triplete, chegámos a ter um formato online, uma revista e um programa de televisão, que era o My Games. Dava em canal isso. Isso dava na SIC Radical. Não foi um projeto de longo prazo, por assim dizer. E pá, lá está, como tinhas que jogar muita coisa, eh, como tudo na vida, quando tens de fazer uma coisa como profissão, acaba por perder um bocadinho do lado lúdico, não é? Estás ali a jogar para fazer o teu trabalho. Então se calhar chega a altura em que queres fazer algo lúdico, a última coisa em que pensas é ir jogar mais um jogo. Isso passou-se muito, passou assim vários anos com isso. Agora, se calhar, já no outro dia peguei no Cyberpunk, quando saiu, para experimentar, mas por acaso não gostei do jogo. Mas lá está, era um jogo que estava na expectativa de pegar e jogar para aquilo, para me divertir, não estar ali a analisar. Mas devo dizer que é um bocado difícil perder essa tendência. Tu depois de estares habituado a olhar para aquilo de uma certa maneira, de começar sempre a analisar as coisas, pá, é difícil às vezes desligar esse chip. Pois imagino. Então, provavelmente nesta altura, grande parte do teu jogo de diversão é analógico. Sim, sim. Eu acho É. isso extremamente curioso. Estou mais à vontade em fazer aquela ligação, o desligar, às vezes. Muitas vezes o que é que nos acontece agora nesta altura de confinamento? O pessoal convida-me para jogar online. E digo, pá, não me apetece. Pá, desculpem lá, mas não me apetece. A última coisa que me apetece é ir ter mais computador à frente. Mais horas de ecrã. Uhum. Pois olha, eu senti muito isso quando comecei a trabalhar também. Era na área da engenharia civil, era projetos, era tudo em frente ao computador. Portanto, não foi uma das razões que contribuiu para eu deixar de jogar. Porque eu na altura jogava muitos jogos de estratégia e de planeamento e tal. Jogava os Civilizations, os Total Wars, esse tipo de coisas. Quase que não cheguei a entrar ainda nos Europas Universalis, os meus colegas continuaram, eu desliguei na altura do digital nessa altura. Mas pronto, eram coisas que apreciava muito e acabou por ser também uma coisa que eu depois, esse tipo de experiências que eu encontrava nesses jogos, fui encontrando nos jogos de tabuleiro mais pesados, que foi uma Pois. coisa que me surpreendeu na altura e aquilo que estavas a falar ainda há um pouco de não haver o deslumbramento, ou seja, dos digitais já não deslumbrarem, eu senti esse deslumbramento nos analógicos e sinto sempre que vejo alguma Sim, coisa, porque estou sempre a ver coisas novas, apesar de haver muita coisa repetida, não é? claro. Carradas de Eurogames iguais, carradas de jogos de roleplay iguais, coisas iguais, mas vai-se parecendo sempre umas coisas novas.
Claro. Mas isso é um bocadinho também agora uma tendência de um mercado em crescimento, não é? Sempre que há um sucesso, vêm sempre 30 ou 40 jogos a tentar imitar o sucesso, a ver se conseguem replicá-lo. Pois. É quase inevitável isso agora. Por falar nessa tendência, basicamente tu acompanhaste e durante os muitos anos a indústria dos videojogos, o que é que achas que tem mudado nos últimos anos? Porque eu tenho, mesmo estando fora, eu tenho a sensação que as coisas não estão bem iguais ao que eram antigamente e aos jogos que Pá, existem hoje. mudou uma coisa muito fundamental, que foi o perfil dos jogadores. Tu tinhas uma indústria que estava ali focada naquela faixa do o homem dos 14 aos 35, que era tipo 80, 85% do mercado. E hoje olhas para o perfil do mercado e vês pessoas nos seus 30, nos 40, nos 50, vês 40 a 50% de mulheres. Lá está, obriga a própria oferta a ser mais diferenciada. Porque eu olhar para os jogos, a sensação que fico, para os jogos de agora, para já, fico com a sensação que são muito mais fáceis do que eram Sim. antigamente. Eu lembro-me de alguns jogos que era difícil perceber sequer como começar a jogar aquilo. Uhum. Que era uma complicação. Parecem demasiado fáceis e, apesar de não ser uma procura ativa que eu faça, vejo muito menos jogos de estratégia, por exemplo, aqueles Warcrafts e os Sim, Starcrafts sim, e sim. os Age of Empires, que eram jogos Uhum. imensamente populares quando eu jogava muito e que agora parece que já não se vê muito esse tipo de jogos. Sim, sim. E lá está, mais uma vez, isso tem a ver com o perfil do jogador. Se tens um jogador que deixa de ter, sei lá, 30 horas por semana para jogar para ter 3, tens que lhe dar uma experiência que seja recompensadora nessas 3 horas que ele tem. Portanto, não o podes pôr ali um mundo todo à frente que ele não vai desfrutar. É óbvio que vai continuar a haver esses mercados, continua a haver MMORPGs, continua a haver RTS, tipo o StarCraft, os Forex continuam também a aparecer, só que lá está. Tudo isso tornou-se nicho. Tudo o resto desses mais fáceis que estás a falar, isso é que é o mainstream hoje em dia. O resto é nicho. Ok, pois, porque antigamente, por exemplo, eu lembro-me de quando comprava os jogos, porque eu comprava os jogos digitais. Eu lembro-me que eu via nas grandes superfícies os Total Wars à venda e os Civilization Sim, e sim, essas sim, coisas sim. estavam lá em destaque E entre ainda os primeiros hoje jogos. são franchises poderosíssimas com muitos jogos. A Total War todos os anos tem lançado jogos novos. Só que, e lá está, se calhar hoje em dia até vendem mais do que o que vendiam nessa altura. Só que, lá está, eles se calhar vendem, lá está, vamos dizer 1 milhão, vendem 1 milhão de unidades. Só que 1 milhão de unidades hoje em dia não é 1 milhão de unidades que era há 10 ou 15 anos atrás. Que aproveitam muito os nichos que têm. Normalmente estes nichos são comunidades muito fiéis, que aparece o jogo eles vão e compram. Depois tens a outra parte, que é, tens esses mainstreams, desses Bubble Witch sagas e Farmvilles, e essas coisas todas super simples, super viciantes, que é chamado para os mummy games, que é para as mães quando estão lá à espera do filho a sair do treino, para coisa assim do género. Pegam naquilo e jogam. E são jogos que têm uma rentabilidade imensa, porque entram logo para as mãos de pessoas com poder de compra, que se calhar estão ali, ficam empatados naquele nível, e dizem, vou gastar 2 euros nisto, pronto, e está feito. Agora multiplicas esse efeito por centenas de milhões de jogadores e tens ali um mercado que, pá, coitadinho do Total War e o seu 1 milhão de vendas. Né? Pois, apesar de ser muito, comparativamente Exatamente. é pouco, não é? E também tenho outra sensação que eu tenho, que também pode ser mais um enviesamento, de que neste momento os jogos tabuleiros estão a ser mais inovadores que os digitais. O que é que tu achas sobre isto? Pá, eu acho é muito difícil inovar no analógico. Eu tenho essa consciência que é um meio bastante limitado pela própria produção de componentes e tudo. É um meio bastante limitado. Enquanto nos jogos digitais, a limitação é quase a imaginação do programador. Pode fazer basicamente tudo o que lhe apeteça. Mas o que é que acontece? Há um investimento ali que é sempre relativamente maior, não é? Um jogo de tabuleiro tem um investimento de produção pequeno. Tu
Podes pegar numa folha de papel, lá desenhar o teu protótipo e está feito. Um jogo digital, para te fazeres um protótipo, se calhar gastas ali alguns milhares de euros logo à partida. Portanto, tem que ser uma coisa que tenha uma base ali, que achas que já vai ter algum sucesso. Portanto, quando aparece um género super popular, tipo os Battle Royale e o Fortnite, o que é que acontece? Toda a gente quer copiar e ser o próximo Fortnite. Então acabas por ter ali uma limitação à inovação, porque não é o interesse ali, não é inovar, o interesse é dizer, olha, isto é melhor que o Fortnite, é igual, mas melhor. Então vão para ali. Os jogos de tabuleiro já não. Jogos de tabuleiro tens ali uma plataforma em que realmente a inovação atrai e chama. Podes dizer, este jogo este tem uma mecânica completamente diferente de todos. Diz, calma, que é isto? E vais atrás, é um chamativo. Um jogo de seres, um jogo digital, olha, este é completamente diferente de todos. Isto pode não dizer nada. É assim um bocado uma ideia vazia e que economicamente não traz nada. Pode ser só pá, uma ideia. Enquanto uma inovação no meio analógico realmente, lá está, porque as inovações têm que funcionar, não é? Não é só ter a ideia, aquilo tem que estar mesmo a funcionar. É uma coisa, pá, pelo menos para mim, eu acho que tudo o que é criatividade num meio tão restrito é ótimo. É uma coisa que me chama logo. Pois, quantos de nós dizemos nos jogos de tabuleiro que não vou jogar este, não tem nada de novo do ponto de vista das mecânicas nem do sistema de jogo, é igual aos outros, não vale a pena, nem sequer vou comprar, Exatamente. não justifica, já tenho Uhum. igual na minha Exatamente. coleção, ou não justifica. É engraçado, enquanto provavelmente nos jogos digitais, nesses populares, se calhar, e falo por mim também, era uma coisa que eu gostava, por exemplo, os Total Wars. Até parece que não vi outra coisa, mas pronto. É o exemplo de sempre. Eu comprava sempre o Total War de cada ano, e mesmo assim já foram bastantes que eu comprei na altura, porque eu já conhecia perfeitamente o sistema de jogo e havia ali umas pequenas nuances. Portanto, eu começava logo a jogar de imediato. Pois. Não era preciso perder muito tempo Uhum. a dominar o sistema de jogo. Mas hoje já não é isso que eu quero nos jogos de tabuleiro. Quero é a novidade, explorar o sistema e ver como é que Exatamente. aquilo é e Queres tal. Lá está, e o contemplar. outro tipo de experiência que proporcionam. Sim. Uma vez que os jogos de tabuleiro estão a crescer também, embora é muito inferior àquilo que são os jogos digitais, não é? Mas mesmo assim, quem joga já há uns anos tem noção e que realmente isto mudou bastante Uhum. ultimamente. Não, eu fico com algum receio que também entremos numa tamanha massificação que se perca depois que dizias, esta noção de que é inovar, é que isto faz a indústria dos jogos crescer. Sim. Pá, lá está. É um medo que é perfeitamente legítimo, porque tu, se tiveres um sistema de jogo que é extremamente popular, acho que mesmo nos jogos de tabuleiro pode acontecer esse risco de começar muita gente a ir atrás. Por exemplo, os TCGs, que depois lá eram os LCGs e os CCGs, basicamente são tudo de jogos de deck building, não é? Aquilo não é, nenhum deles traz nada de extremamente inovador. Tem ali uma fórmula de sucesso e vão todos atrás daquilo. É uma indústria que está a crescer muito. A gente sabe que isto tem andado a crescer aos 2 dígitos por ano, jogos de tabuleiro. E vai passar por duas de crescimento. E acho que a falta de. Não será a falta de inovação, será uma espécie de um nevoeiro sobre a inovação que acaba por ser ofuscado por todos aqueles grandes sucessos que depois as grandes editoras vão meter para ali muito dinheiro para os divulgar. Isso é capaz de certa forma, começar a ofuscar a inovação. Não tenho dúvidas disso. Aliás, é como tu dizias, eu lembro perfeitamente quando o Wingspan foi o sucesso que foi, Uhum. nós vimos carradas de jogos sobre pássaros e aves e coisas do Exatamente. género. Uhum. Foi que era coisa que não se via, não se costumava ver, pelo menos em jogos mais complexos, não se costumava ver esse tipo de tema e depois foi uma tentativa brutal de aproveitar isso, não é? Sim. Provavelmente também se percebeu na altura, e aliás, isso foram várias, falou-se bastante sobre isso. Provavelmente o sucesso do jogo também teve a ver com aquilo que tu disseste, com mudanças dos perfis dos jogadores. Sim. Provavelmente para já foi um jogo feito por uma mulher, não é? E Uhum. provavelmente agrada o outro tipo de públicos que não estariam tão disponíveis para os outros jogos, que é trocar bens no Mediterrâneo, não é? Aquela coisa Exatamente. típica. Até as cores do jogo, todas essas coisas Sim. têm impacto. E provavelmente essa também foi a razão, não é? Se calhar as editoras perceberam que se calhar
fazendo outro tipo de abordagem, podem chegar a outros perfis de jogadores Sim, sim. também. Até estas produções mais sofisticadas também ajudam a chamar outro tipo de públicos, que se calhar olhavam para os cubos, se calhar os cubos não se chama muito. Agora, se calhar assim uns ovinhos e uns ninhos e assim umas coisas, já olham para aquilo, se calhar com outros olhos. E opá, a presença de mesa atrai, não é? A gente sabe isso. Sim, sim, sim. E de que A gente, maneira? exatamente, às vezes tens 3 ou 4 jogos montados num evento e vês toda a gente a orbitar para um e dizes, ok, pronto, também já entendi porque é que estás a ir todo para aí. A presença é forte, é forte. Jogos tipo Wingspan chamam muito. Voltando só, puxando um bocadinho a fita atrás, qual é o risco? É aquilo que estas empresas grandes, tipo as Asmodis e outras, que ocupam às vezes o shelf space de um supermercado, é todo deles, não é? E depois começa a ser difícil arranjar espaço para meter lá realmente os jogos assim mais inovadores, não é? Sim, é difícil e mesmo lojas de nicho, mesmo lojas que não são supermercados, eu faço questão sempre que vou a alguma cidade nova tentar ir ver as lojas que existem em cada sítio. Vê-se que em certos países certos tipos de jogos dominam e certos tipos de editoras dominam e nem Claro, sempre encontras outras coisas. Por exemplo, França, onde eu vou mais, nós vemos claramente a Asmodee a dominar exatamente. o espaço de prateleira mesmo nas lojas de nicho e é cada vez mais. Nota-se isso. Continua a haver lá a secção dos wargames, a secção dos jogos mais de estilo alemão, os jogos de miniaturas, está lá tudo. Mas cada vez mais há uma sensação de domínio. E depois tu vês quando comparas várias lojas umas com as outras e que vês que isto é quase tudo igual. Pois, isso acho que é um subproduto da própria expansão da indústria, que isso vai ser cada vez mais típico de acontecer. Pá, acho que de nossa parte, se calhar que podemos fazer como jogadores é valorizar a qualidade, não é? E continuar a apoiar os plotters e essas coisas realmente inovadoras para eles poderem ser e ter a sua independência, porque senão vão passar a ser só mais um no catálogo daquela grande empresa e se calhar num ano eles até nem arranjam um espaço de prateleira para eles e pronto, e desaparece. Como acontece, temos a Electronic Arts é um grande exemplo de absorção e destruição que absorveu já grandes nomes que se calhar lembras do teu tempo, tipo a Westwood, do Dune e dos Command and Conquer, Ui, eh, eu joguei isso. exatamente. A própria BioWare hoje em dia, que é uma sombra daquilo que foi, porque pá, lá está, foi absorvida por um grande grupo e depois lá têm que obedecer a certos padrões. E basta-lhes uma oportunidade de correr mal para desaparecerem. Isto que tu disseste agora lembra-me de outra coisa, isto de apoiar os splotters e os próprios jogadores valorizarem os jogos que são distintivos, mas depois eu tenho sentido também quando fazemos isso, e eu faço isso muitas vezes, às vezes até sem grande filtro e Uhum. sem medo de evitar o politicamente incorreto, mas depois cai sobre alguns de nós, e a mim já fiquei muita vez, aqui uma certa aura de snobismo. Pá, Como é que nós lidamos com isto? Como é que nós dizemos às pessoas, epá, esses jogos sim, são giros, são jogos mainstream, ok, engraçados, mas, epá, há melhor, sem Eu, ofender as eu, pessoas. eu acho que é uma posição ingrata e que tem que se dar o peito às balas. E realmente, olha, é S9, é uma opinião, mas eu também tenho uma opinião válida para dar, que é que este jogo merece ser divulgado porque realmente tem coisas que outros jogos não têm e que a exposição que ele tem, se calhar, é inversamente proporcional ao valor que ele tem dentro dele, não é? Não é, pá, é ingrato. Eu também já passei por essa parte quando trabalhava nos conteúdos e pá, há aquela pressão da indústria de destacares e falares do jogo do momento, não é? Só que acabas por ser mais um em 1000 vozes a falar da mesma coisa, que se calhar tem outra coisa ao lado que merece que fales mais dela.
É complicado. Por falar em coisas complicadas, isso faz-me lembrar aqui outra coisa que eu queria também perguntar, aproveitando que estás a falar nisso de conteúdos, Então que é fala. o facto de nós em Portugal ainda temos, podemos dizer que temos assim uma comunidade ainda incipiente, eu diria que é incipiente, de criadores de conteúdos em português. Somos poucos, né? Estão-me a incluir nela também. E andamos por vezes quase todos a falar do mesmo. E até que ponto é que achas que uma vez que já produziste conteúdos também, e até já produziste em várias plataformas, até que ponto é que nós podemos fazer melhor e que raio de contributo afinal é que nós podemos dar como produtores de conteúdos para fazer esta divulgação dos jogos que realmente valem a pena as pessoas conhecerem? Porque eu tenho um bocado essa sensação que é estar a falar também do mesmo e daquilo que toda a gente já fala, seremos redundantes, não é? E Sim, provavelmente se sim. calhar não se justifica. É assim, da experiência que eu tenho, tens dois pontos. Tens um ponto que é, há coisas que toda a gente está à espera que tu fales. E que se tu não falares nelas, até parece que não estás a fazer o teu trabalho. E depois, existe a tua, sei lá, consciência como analisador de conteúdo de, do que realmente achas que deve ser propalado. E esse equilíbrio é que é muito difícil de fazer. E muitas vezes acaba-se nisso que tu falaste, em estarem todos a falar do mesmo, porque há aquele. Epá, saiu o jogo tal. Imagina, saiu o Jaws of the Lion do Glomeiro. Toda a gente tem que falar daquilo, porque saiu, e se tu não falares até ficas com receio. Ei, pá, se calhar se eu não falar, eles vão ouvir, vão ter que ir a outro canal ouvir falar disto, não é? Existe essa parte. Portanto, o único conselho que eu posso dar quanto a isso é mesmo tentar fazer um equilíbrio entre o que é os conteúdos ditos padrão e os conteúdos que realmente merecem ser destacados. Entre a comunidade, pá, é difícil. Eu já, na nossa altura, já havia assim, havia vários também. Pá, nunca foi uma comunidade de muita. Acho que é um país pequeno, ponto. Portanto, as pessoas conhecem-se sempre todas, sabem o que é que toda a gente está a fazer, não há grandes segredos. E acabam todos por competir por uma fatia muito pequenina, não é? E certeza que vocês também, entre vós, também devem sentir às vezes isso, que estáis todos atrás de uma fatia de mercado muito pequena e que vos limita muito. Dito isto, trabalhar em equipa, às vezes, e ser solidário uns com os outros funciona muito bem. E às vezes deixar que um leve uma coisa para tu poderes oferecer outra Uhum. é uma arma muito forte também que se pode utilizar. Sim, sim, concordo plenamente. Aliás, eu tento evitar fazer reviews, por exemplo, de alguns jogos que sei que vão ser muito divulgados noutros canais. Tento fazer outro tipo de coisas. Mas pronto, é como tu dizes, por vezes temos de falar daquilo que Exatamente, é. está a acontecer, não é? Uhum. Ok? É, Não, é inevitável, não é? há os incontornáveis. Não dá, temos mesmo de lidar com eles. E até que ponto é que tu achas que realmente produzir este tipo de conteúdos é realmente relevante para a indústria, mas neste caso nós aqui também para o hobby? Opa, eu acho que é Porque isto é um hobby, acima relevantíssimo, de tudo mas isto é um eu hobby. acho que isto é relevantíssimo. Não há comunidade que funcionem sem ter o porta-vozes ou interlocutores ou alguém que esteja a produzir conteúdos para essa própria comunidade. Se não fores tu, há de ser outra pessoa qualquer. Há sempre alguém que tem que quase chegar-se à frente para fazer isso. Porque vocês acabam por ser o elo que vai ligando várias partes da comunidade. Se calhar os que conhecem coisas assim mais light, gostam mais de ouvir aquele, outros gostam mais pesados, gostam mais de ouvir aquele, mas no fundo, se juntar essas pessoas todas na mesma sala, eles conhecem-vos a todos. Portanto, é assim uma argamassa que acaba por ajudar as comunidades também a manterem-se unidas. Pronto, e ter um ponto de destaque. De algumas conversas que fui tendo contigo e até alguns comentários que fomos fazendo a alguns jogos, eu sempre notei que fazes assim uma análise às vezes mais dura a alguns jogos. Achas que nesta produção de conteúdos e nestas críticas temos que ter a capacidade de poder dizer mal de um jogo? Epá, eu acho que sim. Eu acho que sim. No meu tempo era conhecido por ser assim um bocadinho durinho. Tinham colegas meus, pá, as notas é do 0 aos 100, mas a gente só dá tipo de 70 para cima. Não, se é de 0 ao 100, é de 0 ao 100. Eu lembro-me de haver jogos que pá, um tipo 15 e 20. Pá, é para ser, é para ser. Porque lá está,
são quando as coisas vão para o mercado. Imagina, estou a olhar para uma prateleira e estão lá 3 ou 4 jogos todos com o mesmo preço. Um deles é muito mau, os outros dois são muito bons. Pá, eu vou sofrer o mesmo choque económico se quer levo um dos muito bons, quer levo um muito mau. Eu, como consumidor, acho que gostava de ter o direito, não está o direito, gostava de poder saber que se, epá, eu vou ver o que é que aquele fulano tal diz sobre este jogo, antes de o comprar. Pá, ele não me disse lá muito bem, epá, se calhar vou-me concentrar nestes dois, que estes dois já falou bem. Haver este tipo de confiança entre quem lê, entre o leitor e quem escreve, ou quem produz o conteúdo, é muito importante, porque pá, depois acabas por. Pá, ele diz bem tudo. Pronto, olha, não é? Ele diz bem tudo. Eu nem sei, uma pessoa olha, compra isto, ele disse tão bem, agora isto não presta para nada. Estou aqui desiludido, estou aqui com este menino nos braços, não sei o que é que lhe de fazer, percebes? E, opa, inclusive, aqui há muitos anos, no GameSpot, houve uma polémica muito grande com um jogo chamado Kane Lynch, porque na indústria dos videojogos havia aquela coisa dos embargos. E a coisa dos embargos é tu recebes o jogo, mas só podes falar dele passada a data X. O que é que acontece? Além do embargo, às vezes vinha uma pressão mais ou menos forte de a nota ser X ou de X para cima. Nesse ano, acho que isso foi 2006 ou 2007, o jogo Kane Lynch, toda a gente a dar nobres e não sei o quê, e nobres, então esses gajos, pumba, 7. Como é que é possível? 7. E então, a partir dessa polémica, pá, o gajo meteu a boca no trombone, ele já estava de saída, na altura, já estava de saída de lá, então meteu a boca no trombone, olha, passa-se isto foi tudo, isto é tudo alinhado, é tudo uma farsa, a verdade é esta, isto é um 7, não é um 9. E então, pá, lá está. A partir desse momento, porque lá está, o GameSpot era o número um e se calhar, eu já não sigo isso, mas se calhar ainda estará nos mais visitados a nível mundial. Era o que eu via na altura também. Pronto. Então, gerou-se então essa aura que normalmente quem fala profissionalmente, quem fala sobre isso, já está condicionado. Então que as coisas já estão um bocadinho inquinadas, tanto pode, pá, é rolar os dados, tanto pode sair e ser a verdade, como ser uma coisa que foi ali maquiada. Então, pá, só para concluir aquilo que perguntaste, pá, acho que sim, que se deve ser transparente naquilo que se acha. Não interessa se estás certo ou estás errado, o que interessa é que desta tua opinião ficaste de consciência tranquila e foi aquilo que tu achaste, que não ficaste ali pressionado por nada ou por ninguém para pá, eu até achei isto, mas não, vou manter esta opinião para mim porque isto pode ser assim um bocadinho forte. Estás a entender? Sim, sim. No meu caso, eu não costumo fazer muito opiniões negativas, pelo menos de vídeos longos, porque dá uma trabalheira imensa fazer um tutorial e análise de um jogo e eu normalmente não faço, não gosto. Sim, e assim, É mais isso por aí. é. Acho que, por exemplo, não sei se o Rado, acho que ele também faz muito Sim, isso. Ele, se ele não gostar, já não faz. Portanto, já sabe, se ele pois, não está a falar sobre o jogo, é porque o jogo não presta. Esqueçam. Se não passou pelas mãos dele, se ele não. E acredito que no. Lá está. É um tempo muito limitado, não é só há centenas de jogos a sair. Não dá para ver tudo. Portanto, a tendência será sempre para analisar os bons. A questão era, lá está. O Kane Lynch era um AAA, não pois. é? Tinha ali muitos milhões já de marketing ali por trás. Pois isso, olha, isso acontece e posso dizer isso, por exemplo, os jogos da Stone Meyer, que Uhum. são jogos que são tabuleiro, que são bastante investidos, não é? Tem ali muito marketing, muita coisa. Epá, há jogos que eu não gosto. Não gostei, não achei que fizesse sentido e não vou falar deles jamais e não os vou comprar sequer. E porque acho que não fazem sentido. Enquanto alguns jogos da Stone Meyer eu até gosto, mas outros nem por isso. Claro. Portanto, acho que é um pouco por aí também. E alguns, por exemplo, isto é como tudo, depois está muito relacionado também com as nossas emoções, não é? Como nós gostamos de uma editora ou Claro. não. Uhum. Por exemplo, os jogos da Stone Meyer, por vezes, parece que não foram testados. Sim. Sim. E não sei se tu reparaste, por exemplo, não sei se jogaste muito Viticulture ou não. Não. Viticulture é um jogo bizarro, porque é difícil tu acertares com que versão é que tu deves comprar do jogo. Uhum. Porque aquilo já teve para aí várias versões revistas e editadas, porque o jogo tinha falhas.
E provavelmente só na edição revista, a edição essencial e depois com as expansões é que aquilo fica razoavelmente bom. Sim, O que mas significa. basta ver o Wingspan, né? O Wingspan, eu ponho-te 3 corvos na mesa e tu podes ir embora, que o jogo já é meu. Pois, e existe este tipo de coisas, não é? E depois tens o caso, e acho que até foi o Rola, quando esteve aqui que falou nisso. Tens o caso da Splotter, não é? Também falaste. Uhum. Temos ali uma certa paixão por aquela editora, mas nós também percebemos que há ali falhas, não é? Sim. Há ali algumas falhas, não é? Que provavelmente se fosse outra editora nós não perdoaríamos Exatamente. as falhas que ali estão, mas Uhum. pronto, mas Claro. como é Splotter, tá, pode ser. Podemos ficar à espera 3 anos que eles façam uma reedição de qualquer coisa e Uhum. que cobrem 100 euros pelo jogo que nós compramos, pronto. É uma paixão. Isso Pronto. é outro nível. Falámos aqui de jogos digitais, de como muitos de nós jogámos, eu joguei muitos, não é? E houve uma altura que deixei de jogar. Eu já falei com várias pessoas e também já encontrei pessoas que também deixaram de jogar jogos digitais e passaram para os de tabuleiro. Tu, que já referiste que jogas os dois, não é? Mas até gostava de saber a tua opinião sobre o que é que leva as pessoas a deixarem de jogar os jogos digitais e ficarem só com os jogos de tabuleiro como a sua forma de jogar jogos, não é? Pá, eu acho que estamos aqui a falar de duas experiências fundamentalmente diferentes. Primeiro, no digital tem uma coisa que pode ser um bocadinho aflitiva depois de tu começares a jogar jogos de tabuleiro, que é teres que lidar com uma interface. No jogo de tabuleiro a interface és tu. Tu é que fazes a manipulação dos componentes, tu é que fazes os raciocínios, tu é que tens que ver se as regras estão a ser obedecidas ou não. Num jogo digital, né, tens a interface, tens o rule enforcement, seja, seja num jogo de tabuleiro digital, não é? Eu não considero, tipo, um jogo de tabuleiro digital, para mim é um jogo de tabuleiro digital, não é um videojogo. Que eu acho que para mim um videojogo tem que ter outras coisas, tem que ter tipo um motor, tem que ser capaz de gerar o cenário, de gerar objetivos, de participar na própria evolução do jogo. Toda aquela coisa com a aleatoriedade, interatividade, esse tipo de coisas distinguem a digitalização de um jogo de tabuleiro de um videojogo. Portanto, essa parte para mim considero coisas diferentes. Tu pegares num Wingspan e jogá-lo no Tabletop Simulator, não estás a jogar um videojogo, estás a jogar uma digitalização num jogo de tabuleiro, que coisa que alteraste foi a interface. Não é? Agora, já os jogos analógicos, pá, a própria manipulação dos componentes, pá, tem um peso psicológico. É quase uma satisfação poder às vezes estar ali a mexer naquilo ali para trás e para a frente que tu não tens no digital. Estás sempre ali preso atrás de uma interface, seja um rato, um teclado, um comando, seja o que tu uses para manipular essa interface, tens aquilo ali, tu não estás lá. Mesmo eu tenho realidade virtual em casa, é fixe, mas tu não estás lá, tu não estás a mexer, tu não tens, epá, é muito importante, é uma diferença, é 100% diferente. Acho que não, pessoa que diga, isso vamos jogar, é igual, jogamos ali no TTS no estante, é a mesma coisa. Pá, não é. Para mim, se estou a dar a minha opinião, pá, para mim não tem absolutamente nada a ver, porque inclusive tu, quando estás no analógico, estás um bocadinho entregue ao reino da imaginação, não é? Tu podes estar a imaginar ali o que tu estás a fazer, pode ser o jogo, pode ser sobre barcos e tu estás a pensar que estás a andar com cavalos ou qualquer coisa. Quando estás num ambiente digital, tu estás a receber a informação ali mesmo nos teus olhos, tens que a processar, ocupa-te o teu espaço, tu podes estar a usar para imaginar. E depois, as interfaces impossibilitam certas coisas. Por exemplo, tu não podes ter um jogo de motricidade fina num TTS, não é? Não vais andar lá a treinar isso, só lá estás preso ali pela interface. Eu acho que essa parte, a ausência da interface, a interface seres tu e estás ali 100% livre de quaisquer amarras, pá, é uma experiência muito liberadora. É diferente, pá. E sentes o bafo dos adversários, não é? Epá, tudo isso, tudo isso. O aspecto social é importante, mas mesmo um jogo a solo já é uma coisa completamente diferente. É verdade. Eu que não jogava jogos a solo de tabuleiro, tenho que admitir que também tem um certo fascínio. É uma experiência que não. Nós estamos num mundo cada vez mais digital. O nosso mundo agora já é digital.
Tu passas ou estamos ou tem no telemóvel, tens o banco no telemóvel, tens a farmácia no ecrã, tens o coisa no tablet. Estás sempre envolvido neste mundo. O analógico já é quase um escape do mundo em que nós estamos envolvidos. E acho isso Sim, muito bom. sim. Muito bom. É o chamado fenómeno da pós-digitalização, não é? Exatamente. Que o digital já é o Uhum. standard e nós queremos ir para o analógico Exatamente. para termos coisas diferentes. E aquela questão que nós falámos, de quando estavas a estudar e a trabalhar, e quando eu também estava a trabalhar, se tu estás a trabalhar, que a tua ferramenta é a tua interface para tu te divertires, não é? Pois, Começa a ser ali um bocadinho um entrave à diversão. Tens que fazer o corte. E a única maneira de fazer o corte é pegar uma mesinha. Tal. É a mesma questão que aconteceu com os livros, não é? Existem os Kindles, existem os e-books, existem essas coisas todas. Ainda mas há muita gente que pega no seu livrinho e gosta daquele cheirinho a mofo, que é o que lhe dá prazer, pá. E eu insiro-me nessa classe de pessoas. somos dois, por aí. Tenho que ler tantos papers em PDF Exatamente, aquilo quando até posso ficar quer ler em nervoso. papel. Ou seja, falámos aqui de diferenças dos jogos analógicos para os jogos digitais, aqui esta questão de interface e tal, mas há uma coisa que eu sinto que quando falamos com alguém que é jogador, chamar-lhe gamer, pronto, que é gamer de jogos analógicos, vão falar sempre em mecânicas e mecanismos, que é uma coisa que se calhar é um bocado bizarra para os gamers digitais. Eu, pelo menos, quando jogava muitos jogos digitais, nunca jamais pensei na minha vida nas mecânicas e nos mecanismos do jogo. Pensava nos temas, nas estratégias, nessas coisas e tal, mas nunca nessas coisas, nos componentes dos jogos, não é? Os chamados os building blocks, Exatamente. é uma designação que eu tenho ouvido muito agora. É Uhum. os mecanismos como os componentes de construção de um jogo. Tens esta opinião também, que realmente nos analógicos é que nós pensamos em Sim, mecânicas e mecanismos. num videojogo isso passa-te ao lado completamente, porque tu és servido aquilo. Tu não, como não tens qualquer controlo, qualquer manipulação no que te é servido, lá está, podes fazer as tuas ações geram consequências, mas aquilo já está tudo pré-programado para acontecer, seja scriptado ou seja por uma inteligência artificial. De uma maneira ou outra, aquilo já está programado para acontecer. Então tu não pensas nisso, porque lá está, aliás, isso é uma das, sei lá, dos sell points dos videojogos. É absorver-te, é fazer a imersão. E para tu sentires imersão, não podes estar a pensar no que é que está a acontecer nesses subprocessos que te estão a levar à imersão. Porque claro, aí era o jogo, era um ato falhado. Ou seja, e depois é um paralelismo que eu costumo fazer e é algo que eu até tenho defendido e acho que há mais pessoas também a fazerem esta transposição, que é o facto de tu jogares como gamer jogos de tabuleiro, jogos analógicos, facilita-te o design depois de jogos digitais. Para já, como falaste, fazer um protótipo de um jogo digital é caríssimo, não é? E se Uhum, conseguimos fazer o protótipo em papel, não é em cartão primeiro, pelo menos para perceber que tipo de sistema é que nós exatamente. queremos, facilita, mas também nos ajuda a pensar nos jogos, nas mecânicas e nos mecanismos dos jogos. Por isso, e tu achas que realmente ter estes conhecimentos de design de jogos analógicos é útil ou potencialmente útil naquilo que é a tua perspectiva É, para é. fazer design de jogos digitais? Posso já dizer que sim. Alguns das pessoas que trabalham comigo ou trabalham ou já trabalharam também em design de videojogos. E parte do processo criativo passa por aí. É muito difícil tu partires logo para aquela parte mais avançada. Tens que ter ali um básico. E às vezes um básico é ao nível de um jogo de tabuleiro. É isto faz acontecer isto faz acontecer aquilo, depois isto, tens estas condicionantes, estas regras. Depois, o desafio é pôr isso num motor que funcione sem qualquer. Sem teres que alimentar aquilo, que funcione por si só. Mas para eles conseguirem isso, eles têm que começar por essa microanálise de todos os pontos que muitas vezes se assemelha a um jogo de tabuleiro que estão ali a fazer. Lá está. Depois aquilo evolui em camadas sobre camadas para funcionar, mas é muito if this, then that. E sempre nesses caminhos.
E muitos deles, aliás, são ávidos jogadores de jogos de tabuleiro e vão buscar muita inspiração aí, porque lá está, porque os jogos de tabuleiro têm que ser inovadores, não é? É Sim, aquela questão que falámos há um bocado, no portanto, sistema de jogo, não é? Na parte exatamente. mecânica. Então eles vão às vezes ali àquelas mecânicas, olha, esta mecânica, isto se for transposto desta maneira e colado com isto e aquilo, isto faz aqui um motor de, seja do que for, seja de desenvolvimento de personagem, seja de desenvolvimento do mundo, que traz aqui alguns não sei quá de diferenciação. E pronto, Ou, ou então um mini-jogo lá pelo meio, que é um exatamente. mini-puzzle, que às vezes não Sim. damos por ele, não é? Uhum. Eu lembro-me de ter visto uma conferência, uma comunicação que era sobre isso e na altura pensei, pois é, nunca tinha visto isso. Realmente, naquele jogo que eu tinha visto, tinha ali um mini puzzlezito que aquilo era um mini-jogo de tabuleiro, que alguém foi buscar a algum lado. E, portanto, acho que um dos casos até era dentro de um GTA, era uma coisa assim do género. É Não capaz, é? o GTA tem muito dessas brincadeiras. Por isso, lá está, eu também acho que isto é imensamente útil por várias razões. Outra tendência que está a acontecer neste momento é a integração de elementos digitais em jogos de tabuleiro. Nós chamamos de jogos híbridos, há muitos formatos, e por acaso até tenho andado a trabalhar umas coisas dessas do ponto de vista académico, mas do ponto de vista dos jogadores de hobby, existe aqui um bocado. Existe até alguma reação negativa de algumas pessoas que não querem nada que ver com jogos com aplicações, com as apps, com os telemóveis, mas em alguns jogos aquilo dá imenso jeito. E eu lembro-me de um caso do Alquimistas, que aquilo torna o jogo viável para não termos alguém ali de lado a resolver a matriz dos ingredientes para o jogo poder acontecer. Qual é que é a tua opinião sobre estes jogos híbridos e esta inclusão das tecnologias digitais nos jogos? Tabuleiro. Tem sido um percurso bastante acidentado. Das experiências que eu tenho, não tem sido assim uma coisa. Olha, este estava mais ou menos, este está melhor, este ainda está melhor. Tem sido assim, olha, este funciona bem, este funciona pessimamente. Este funciona mais ou menos, este é horrível. Acho que há ali uma certa tendência, às vezes, de tentar forçar o desnecessário, só para embelezar ou para dizer que tem. Há muitos problemas de compatibilidade. Vamos começar só por um aspecto prático. Muitas apps que tu tens destes jogos, tu às vezes, pronto, funcionam no teu telemóvel, instalaste aquilo, está tudo bem. Passado 6 meses e 3 atualizações da Android, aquilo já não funciona. Pá, ficas ali com aquilo empatado, não consegues jogar o jogo, porque aquilo ficou dependente ali daquela aplicação para jogar, e nem tens ali uma maneira de dar a volta ao texto, porque entretanto, sei lá, a editora já não dá suporte àquilo. Pá, tens ali um problema básico, para mim que é essa a parte da compatibilidade. E depois tens vários jogos em que a experiência começa a decair, não é ali que está, que devia estar o enfoque do jogo, e às vezes torna-se aquilo o foco do jogo. Por outro lado, posso dizer jogos que funcionam muito bem. Por exemplo, eu tenho aqui o Meeple Circus, que aquilo simplesmente tem a app para te ir dando ali a música e o tempo, Uhum. e aquilo ali realmente funciona muito bem. Tem outros onde aqueles jogos, não sei se é o Unlock ou o que é que usa para te dar Sim, a história, o não é? Unlock tem. Sim. Pronto. Também, se esses jogos aí também funcionam muito bem. Vai sair agora o Darwin's Journey, que supostamente vai ter a banda sonora que vai passar em app. Epá, é um complemento agradável, mas não vai trazer nada de especial ao jogo. Continua a ser o mesmo jogo. É assim, eu acho que tem ali muita coisa que pode ser interessante, mas que me tem vindo a desiludir. Então estou um bocadinho céptico sobre esses problemas. Por exemplo, eu tenho aqui o Rising 5, o Runes of Asteros, que é tipo como é que se chama? O Mastermind. Uhum. O jogo funciona assim, tipo o Mastermind. O jogo em si é um jogo porreiro, joga-se bem. Qual é o problema? Como ele depende de uma app, que tu tens que fotografar o tabuleiro, e ele, mediante isso, vai-te dizer quais são as pistas que estás a dizer certas, se estão erradas. Às vezes, se tu tiveres uma luz muito amarela ou muito intensa ali,
como há ali algumas cores que são tangencialmente parecidas, o jogo dá-te uma pista errada e estragou-te o jogo, porque já o Hum, resto, já andas o resto do jogo todo atrás de uma pista que estava mal. Se passam estas miudezas que acho que precisam de ser mais polidas antes de eles começarem a arrancar realmente com esse tipo de hibridismo de juntar a tecnologia ao analógico. Pode funcionar, mas pá, tem que ser o nível de exigência de testing tem que ser muito mais alto do que o que atualmente aparentam ter ou aparentam não ter. Pois, eu acho que é também uma questão de ponto de equilíbrio e percebermos até que ponto é que faz sentido e acrescenta alguma coisa e não é uma coisa que nos faz perder o foco, às vezes quebrar, ter o downtime, que às vezes também não faz sentido, não é? Ou Uhum. então desviar o foco da atenção do jogo, porque há uma coisa interessante também, eu já vi alguns, já não sei onde foi, que é a divisão das várias áreas de atenção que nós temos, por exemplo, num jogo de tabuleiro. Entre Uhum. aquilo que tu tens na mão, o que tu tens no teu tabuleiro individual e o que tens, por exemplo, no coletivo, pensando aqui só em três níveis. E por vezes a app torna-se aqui, substitui aquilo que tu tens na mão e desvia-te o foco daquilo onde está a acontecer realmente o jogo. E isso pode destruir realmente experiências de jogo. Eu acho que é bom para resolver, por exemplo, a necessidade de um cálculo rápido de qualquer coisa. Lá está, como no Alquimistas, Uhum. acho que é o exemplo que realmente funciona bem e não distrai. Ou então outros casos também, como dizias, por exemplo, no Escape, também para dar aquela banda sonora e para marcar o tempo para tu fugir do templo, no Escape of Uhum. the Temple of Doom. Penso que assim, acho que aí também funciona bem. E o jogo tem uma tensão grande e precisa realmente de som Sim, sim. para a E coisa mesmo fluir. já existia aquele checo que tem um CD, aquele que diz, as naves vão-te atacar em 3, 2, 1 e tu tens que parar de fazer a negociação e Ah, o Space Alert? Space Alert, exatamente. Space Alert. Space Alert é um que funciona bem. Lá está, não é uma app, é um CD e que faz ali faz muito bem o serviço. Uhum. Pá, acho que esse tipo de implementações são excelentes. Agora, lá está, tem que estar bem implementado. Exatamente, exatamente. Lá está, é como tudo, é como também colocares demasiados mecanismos num jogo e eles só te atrapalharem o sistema de Sim, sim. jogo e não Aliás, trazerem nada. podes ver, por exemplo, o exemplo das adaptações. Hoje em dia há muitas adaptações para jogos de tabuleiro de videojogos. Tens Uhum. Dark Souls, existe inclusive o Super Mario Level, Pois, XCOM, Civilizations, etc. Pá, há jogos excelentes, tipo o This War of Mine, o próprio Cities, é um bom cooperativo. os City Skylines, Exatamente. não gosto. Não gostas? Mas, Mas eu não gosto de quase nenhum City Builder, acho que é pela área profissional. Acho que pá, nenhum ali o que simula bem uma cidade. se calhar o que é que lhe falta ali? Se calhar falta ali um rule enforcement para lhe dar ali um bocadinho de foco. Acaba por ser um jogo assim um bocadinho disperso. Mas o jogo em si é um jogo competente. Sim, Agora, tem coisas sim, giras, mas mas se fores a comparar, a fazer uma lista de todos, vês que a tendência para o medíocre é muito grande. É medíocre, confuso, overproduced, não oferece nada. Tem jogos, o Super Mario Level, que aquilo é um Super Mario, pronto, é um jogo, tem o nome de Super Mario, ok? Ponto final, parágrafo, não oferece mais nada. Tens o World of Warcraft, pá, jogo extremamente confuso, cheio de pormenores que se atrapalham uns aos outros, um jogo sem foco, andas ali perdido. O Dark Souls, outro jogo sem foco, pá, níveis de produção altíssimos, jogos caríssimos, mas que pá, não trazem nada. E depois tens, lá está, o Nova Luna, um jogo que tem uns disquinhos e que dá 20 a 0 esses jogos todos, não é? Poxa, é tudo uma questão de execução aqui, não é? Porque a gente e o mesmo se aplica aos híbridos. Se a execução for boa, eu acho que é possível realmente e faz sentido e não vejo mal nenhum ao mundo em trazer outras tecnologias para dentro do analógico. Agora, tem que ser uma execução competente. sim, e depois também temos o contrário. Embora não me lembre assim de nenhum jogo, lá está, falámos disso, né? Passar do analógico para o digital. Nós não temos nenhuma passagem direta, assim, muito óbvia, Uhum, mas, por exemplo, o Civilization foi assim. O primeiro Civilization é de tabuleiro. E uhum, depois é que passa para o digital e eu não quero dizer que tenha revolucionado todos os jogos de estratégia digitais, mas
é um marco importantíssimo Sim. para demonstrar que isto tem E, viabilidade. lá está um dos raros jogos de autor, não é? É do Sid Meier, que é tipo Sim, e um, ficou sempre nas caixas. Sid um, Meier's Civilization. um deus dos jogos de estratégia que sabe pensar as coisas do princípio ao fim e dar-lhes ali um seguimento que te mantém sempre ali preso àquilo. Não é? O Civilization deve ser dos jogos mais causadores de diretas que existe, não é? Porque aquilo, começas a jogar aquilo, não É consegues só largar mais um aquilo. turno. É só Não, mais um turno. não começas a jogar aquilo às 9 da noite, já sabes que não vais dormir. Não faz sentido. É só mais um turno. Só mais um turno. Mas voltando aqui à comunidade e aos jogos. E à comunidade que existe por causa dos jogos de tabuleiro. Costumamos, e eu acho que é assim que é a melhor designação, pelo menos aquilo que eu fui investigando, nós podemos dizer que isto são jogos de tabuleiro modernos, Uhum. contemporâneos, seja lá, são coisas que são um bocado subjetivas até nos significados que têm e podem servir para várias coisas, mas se calhar a melhor designação é jogos de hobby, porque nós jogamos isto por hobby e a própria indústria inicialmente era um bocado hobby, porque Sim. foi um bocado, como estavas a dizer, nos jogos, existem nos jogos digitais, tens os AAA, depois tens aqueles mais para um público de nicho, não é? Parece-te que, eu tenho essa sensação, mas parece-te que, por exemplo, os jogadores individualmente na comunidade de jogos de tabuleiro são capazes de influenciar mais a indústria dos jogos de tabuleiro do que no digital. Sim, mas é uma questão de escala. Vamos, por exemplo, falar de Stefan Feld. Uhum. Se calhar ele tem ali uma comunidade de algumas dezenas de milhares que consegue exercer se calhar alguma influência naquilo que ele pode estar a pensar ou não fazer temas, porque lá está, é quase o peso todo do mercado dele ali a falar. Pá, estou a falar de cor, nunca vi isto acontecer, mas se quisessem, se estou para reunir no Reddit, queremos que o Stefan Feld faça isto. Epá, parece-me possível que isso acontecesse. Não me parece possível que, por exemplo, os fãs da Ubisoft se juntassem para a Ubisoft fazer um jogo com o tema tal baseado em tal. Uhum. Aliás, se isso fosse, já tinham o Beyond Good and Evil 2 já tinha saído há 10 anos atrás. Estamos a falar aqui de uma questão de escala. E eu acho que sim, porque até porque a proximidade, esta proximidade que tu tens entre os designers de jogos de tabuleiro e a comunidade, tu não a vês nos videojogos. Se calhar existiu há 25, há 30 anos atrás. Entretanto, foram-se colocando cada vez mais camadas entre a comunidade e quem produz. Pá, por diversos motivos, seja por manter o secretismo das propriedades intelectuais, até para proteger a própria pessoa de dizer coisas que supostamente não pode dizer, mas foi-se criando cada vez mais barreiras que hoje em dia, pá, é quase um evento quando alguém do design responde a alguém da comunidade. Exceto nos jogos indie, nessas coisas, nessas produções mais pequenas, que essas obviamente dependem da comunidade para sobreviver e tem que haver ali quase um canal direto entre uns e outros, ali constante para a coisa andar, não é? Porque senão se a comunidade vai-se embora, eles perdem o ímpeto todo que têm. Tipo, aqueles jogos tipo Faster Than Light, o Fez, esse tipo de jogos que, pá, pronto, são coisas indie que venderam muito porque conseguiram empolgar ali aquela comunidade e depois a própria comunidade é que fez o efeito de divulgação, foi o marketing deles, foi a força que tinham na comunidade. Já uma grande editora, isso não acontece. Às vezes tem tipo 20 ou 30 designers de 20 ou 30 estúdios diferentes que se calhar nem se conheceram. Não é? Uhum. Este tem que fazer a parte X, este tem que fazer a parte Y. Pá, nós nessa questão somos muito privilegiados, não é? Podes ir aí a uma conferência às vezes e apanhar o Tony Boydell e estar a falar com ele, Exatamente. ou o Mark Gertz ou tal. Pá, ali tranquilamente. Aliás, eu dos jogos digitais dos que mais joguei não faço ideia de quem é que eram os designers deles. Não Aí faço ideia de quem eram tens. os autores. Nem nunca me preocupei em saber. Exatamente, aí tens, porque lá está, porque não é um produto de autor, Pois, não é? Começa logo por aí. sim, isso é uma grande diferença, não é? Aliás, uma das diferenças dos jogos de tabuleiro analógicos do mercado de massas para os jogos ditos de hobby é que os jogos de hobby têm sempre o autor na capa.
Está sempre em destaque, tu vês imediatamente, é um produto de autor, mas está, é um produto diferenciado. Sim. Apesar de hoje em dia venderem milhares de Há, cópias também, já não há é como 30 antigamente. anos atrás tinhas isso nos jogos, não é? Quando os Doom, tipo, saía lá o John Carmack, o Romero, o Michel Ancel, os Guillemot, pá, que entretanto os conglomerados opá, são as camadas. As camadas acabam por atrapalhar isso tudo. Mais uma diferença para registarmos. Se calhar qualquer dia também os jogos de tabuleiro deixam de ter o autor Pois, lá. Quem pois sabe? lá está, já existem muitos jogos que não são de autor, não é? Começas a ver muitos jogos que tu não sabes quem é que o fez. Inclusive, eu tenho aí um muito recente que é o Jaws, que é da Ravensburger. Não diz nada, é da Não tem autor. Ravensburger. Assim de repente lembro-me do, olha, o Telestrations, não sei quem é o autor, não está. Nem sequer aparece no BGG quem o fez. Esse é um caso que me lembro. Mas de resto os outros todos têm autor. Mas acredito que isso seja, especialmente se houver nos jogos de tabuleiro a mesma evolução que existiu nos videojogos, que é os super estúdios, Uhum. que isso começa a diluir-se, porque aí já vai ser, se calhar, 10% deste, 7% daquele, 15% daquele, já começa a não vais meter 20 pessoas na capa. Mas é curioso por acaso, porque nos jogos de tabuleiro, o que acontece é que tu tens o autor que às vezes entrega o jogo e depois a equipa de produção e desenvolvimento muda-lhe bastante o jogo, mas mantém-se sempre o primeiro autor, por vezes por questões de marketing. É É o mar, curioso. é o peso do nome. O nome depois tem peso. É curioso como apesar de acontecer isso, não é? Há uma equipa de desenvolvimento que depois altera bastante os jogos e há casos disso, já vi vários casos em que. E depois acontece, às vezes os autores, tu pedes ao autor para te explicar o jogo dele e ele engana-se nas regras porque não é por causa dele, porque realmente o jogo foi tão alterado depois que ele já perdeu a Já noção. não é o jogo dele. Já não é bem o jogo dele, já é uma coisa, assim, de grupo. Mas mantém-se sempre o nome, é curioso. Quer dizer que provavelmente os nomes têm importância para questões de marketing também, não é? E é a questão da comunidade. A comunidade reage ao nome. Exato. Ok. É uma coisa para acompanharmos no futuro, para ver como é que isto vai ficar. Sem Mas dúvida. falando aqui mais agora de ti como gamer de jogos de tabuleiro, com quem é que costumas jogar? Pá, jogo muito, sobretudo, com a minha família em casa. Acho que sou o meu grupo mais ativo. O que lá está, limita-me muito nas escolhas, porque tenho uma filha com 8, uma filha com 11. Depois a minha esposa também não gosta muito de jogos muito pesados, coisas que durem mais que 40 minutos, já é ali começar a esticar muito, não é? Portanto, a maior parte, sei lá, 80% das minhas experiências como jogador são dentro desses moldes. E depois lá está, tenho o pessoal com quem eu jogo assim coisas mais pesadas, que sobretudo são pessoas da associação, e aí já vai tudo à mesa, já não há qualquer restrição. Às vezes a única restrição que há é mesmo o tempo que temos disponível. Coisas que jogos com a família, o que é que tu costumas jogar? Ora, ultimamente temos jogado aqui os Tigres, o Spicy é muito giro. Aquele do que falei há pouco, o Jaws, fez grande sucesso porque, pá, lá está, é aquela coisa de andar atrás do tubarão, tem ali um certo charme e é um jogo até relativamente rápido. Temos o Vorfell King, ou Konig, pá, não sei o nome, eu acho que é Dice King o nome dele, aquilo em inglês. Também vai muitas vezes à mesa. Elas gostam muito de jogar entre elas, ainda hoje estiveram a jogar Jaipur. Uhum. É tudo assim, mais ou menos desse calibre. E aí com o pessoal mais da pesada, o que é É que vai à isso. mesa? É que o pessoal mais. Olha, acho que o último que jogámos foi o Gaia Project. Ok, gosto Uhum. bastante. Pá, Gosto de bastante. resto, coisas de, já sabes, Sierra Madre. Se houver, a gente vai lá, não é? Tem que ser. É quase uma obrigação. É tipo como ir a Pois. Santiago de Compostela. E eu queria aprender convosco mais, queria. Ficou-me Não, na memória aquele Pax Porfiriana, que não epá, percebi muito bem o que é que estava a fazer, mas gostei. epá, todos os jogos têm essa aura, não é? Parece que estás ali. Eu estou a falar das minhas primeiras experiências também. Entretanto, já começa a entrosar o jogo, já sabe mais ou menos ali uma estratégia a usar, o que é que funciona, o que é que não funciona. Mas à primeira vez, tu vais lá, fazes ali um monte de coisas e fica assim: epá, estou aqui numa coisa, isto é extremamente intrigante. O que é que se está a passar? É mesmo E isso. as coisas vão evoluindo ali um bocadinho à tua volta e tu vais tentando acompanhar e é ali um foco de interesse que aqueles jogos geram. Aquilo está feito ali de uma maneira tão
tão rendilhada, da maneira que as coisas ligam umas com as outras, que mantém-te ali sempre em alerta e sempre interessado no que o outro está a fazer. Há muitos jogos que tu jogas, olha, a minha vez vai ser daqui a 6 minutos. Até dá para estás a ver o telemóvel, a ver as notícias e tal. Aqueles jogos da Serra Madre, pá, estás sempre ali, pá, o que é que ele está a fazer, fez aquilo, portanto e tal. Mesmo que Ali, seja para destruir, é sempre exatamente, interessante. estás sempre ali, tudo o que está a acontecer é interessante, não há time-outs. Se tivesses que definir assim alguns jogos preferidos, o que é que tu dirias que são os teus jogos preferidos? Ora bem, meus jogos preferidos, eu gosto muito de jogos de espaço, Ok, gosto muito de jogos com tudo à vista e sem fatores aleatórios ok. e gosto de jogos bonitos. São esses três fatores que raramente se combinam. Acho que o que se combina assim minimamente será o Gaia Project, que é assim mais ou menos bonito. Não é assim lá, não é fantasticamente bonito, mas é Exatamente, também engraçado. é mais ou menos, tem ali É umas coisas mais um ou bocado estranhas, não é? interessante. Às vezes aqueles desenhos das raças, aquilo parece que foi Pois, assim, desenhado por uma criança de 8 anos e tal, mas pronto. aquelas Só, carochas espaciais e aqueles é, escaravelhos são um bocado estranhos. sempre dá-lhe ali um bocadinho de desconto, pronto, tem umas cores e tal. Pá, lá está, para mim o meu sonho de jogo era tipo um jogo com assim reto como o Gaia Project, sabes tudo o que vai acontecer, que podes planear aquilo tudo e estar a replanear conforme que os outros vão fazer, mas não há ali fatores nenhuns de surpresa, com os níveis de produção assim tipo de um Wingspan. Hum. Já experimentaste o Eclipse, o Second Dawn? Não, Tens que nem, experimentar. nem sei que jogo é, mas quando sair daqui já vou meter Tens, ali tens no. que ver, tens que ver. É assim, o primeiro acho que saiu em 2012, 13, talvez. Mais coisa, menos coisa. É assim um híbrido, chamemos-lhe um híbrido. É o jogo espacial Euro, mas que tem combates com dados. Mas que tu podes adotar uma estratégia totalmente Euro. Podes-te focar a fazer pontos de vitória no teu canto da galáxia e simplesmente criares um sistema defensivo e não te metes em grandes aventuras em combates com os outros. Ou então podes ir para cima dos outros e fazer coisas e tens altas configurações. E o jogo, na altura, tinha lá um. Era um bocado longo demais. E eles reduziram um turno de jogo, penso que ficou com 8, e resolveram alguns equilíbrios na exploração, porque podias ter um bocadinho de azar nas peças que descobrias da galáxia que estavas a explorar. Portanto, acho que ele está muito melhor. E a nível de componentes, melhorou imensamente. E a própria forma como criaram os componentes, por exemplo, ajuda muito a fazer o setup, que era uma coisa muito demorada, porque tinhas que ajustar a árvore tecnológica e pôr as peças todas nos sítios e tal. E acaba por ajudar também a controlar a tua própria economia de jogo, porque o jogo tem uma economia de jogo muito forte. E como criaram aqueles três individuais, tu consegues ter aquilo tudo mais ou menos bem arranjado. Organizado. Uhum. E é um que eu tenho muita curiosidade em levar à mesa agora, assim que as coisas libertem. Pá, eu dos que conheço, assim, o que tenho mais curiosidade em experimentar será o Twilight Imperium. Pá, eu acho que aquilo é muito American Game, É mesmo assim. demasiado American. Eu acho que sim. Supostamente este Eclipse, para muitas pessoas, acabou por destruir o Twilight Imperium por isso mesmo. Porque vai reduzir bastante o tempo de jogo e dar-lhe um pouco mais de estabilidade. Claro que não é tão épico, não é? Não é aquela novela espacial que é o Twilight Imperium. Sim, Pá, mas mas o consegues jogar Twilight um jogo. Imperium, o que é que ainda não peguei naquilo e ainda não fui. Até já vi as regras, até mais com aqueles. Aliás, eu comecei a estudar o jogo, ele estava numa edição, entretanto já saiu outra que já tem outras regras diferentes, Uhum. outras coisas novas. Só que aquilo dá-me um bocadinho vibes de Monopólio às vezes. Pois, tem ali alguns elementos de design que se calhar precisavam de ser atualizados. Por isso é que o Twilight, por isso é que o Eclipse acabou por ser substituído por muita gente, porque é um jogo mais determinístico. Uhum. O fator aleatório é mais reduzido. Por exemplo, tens fator aleatório nos tiles que tu descobres da galáxia, mas eles estão mais ou menos nivelados. E tens no lançamento de dados, porque são os combates entre naves. Só que tu configuras as tuas naves. Tu é que configuras aquilo que tens. Portanto, não é simplesmente uma maioria de naves que vão atacar outras com dados. Tens uma mitigação ali Tens já uma grande mitigação, incluída. porque tu consegues quitar a tua nave toda. Pões tudo o que tu quiseres na Isso é um nave. bocadinho como aquele Master of Orion também, então. Sim, Também tu, dava. tu, tu pões nas naves o que tu quiseres, por exemplo, rockets, mais escudos, ou então ignoras isso e focas só no sistema económico e metes grandes barreiras de defesa. Defesa. Portanto, o jogo permite isso. E eu estou cada vez mais a gostar deste tipo de jogos, que são os chamados caixas de areia. Eu gosto cada vez mais disto. Sandbox.
O sandbox gosto mais disto porque, epá, dá-me liberdade. Pá, e não me esqueço, e isto foi uma coisa que, olha, foi numa Leiria Con também, quando joguei pela primeira vez o Western Legends, Uhum. pá, que é um jogo deste tipo e tem ali alguns elementos de American Game, não é? Ali algumas aleatoriedades, embora não sejam muitas, é controlável também. E eu não me esqueço, comecei com uma personagem que tinha vantagens para ser bandido e prendiam-me sempre, e eu dizia, nunca mais vou ser bandido. E fui preso para aí 4 vezes. Nunca saí da bandidagem. Ou seja, aquilo gerou experiências brutais entre os outros jogadores e fiquei fã disto. E cada vez acho que estou mais disponível para este tipo de jogos que conseguem buscar os tais mecanismos dos Euro, mas conseguem-lhes dar estas Uhum. experiências únicas. Por isso é que gostei também do Pax Porfiriana, né? Criou ali Sim. qualquer coisa de Uhum. diferente, de novo. Mas Sim, claro, são. um euro é um euro. Também tem a sua magia. Uhum. E só para rematarmos, porque falámos aqui de Leiria Con, o que é para Mata lá. ti a Leiria Con? Opa, a Leiria Con é uma coisa muito engraçada, porque se calhar tem uma dimensão para mim e aqui para o pessoal daqui pá, que é se calhar um bocadinho diferente dos outros, acho eu. Porquê? A Leiria Con, lá está, foi daquela fase logo a seguir aquilo que eu te contei, fui à casa do Jorge lá jogar esse Marco Polo e tal, pá, voltou aquele bichinho dos jogos. Entretanto, isto foi acho que foi em finais de 2015. Entretanto, vinha a Leiria Con 2016, a gente inscreveu-nos lá todos. E o que é que acontece nessa Leiria Con? Pá, descubro que um dos meus vizinhos é grande jogador de jogos de tabuleiro. E pá, eu nem sequer sabia que ele era meu vizinho, eu nunca o tinha visto. Estava a passear lá, é a hora do almoço, lá no salão do costume, e a minha filha mais velha vai ter com outra miúda da idade dela e aparece lá a falar. Quem é que é? Este é o pai do tal. Então estás aqui. A partir daí, todas as Leiria Con subsequentes têm sido sempre já todas em grupo. E já todas com um grupo que, apesar de estar geograficamente, pá, Portugal é muito pequenino, então vamos dizer, estamos um ao lado dos outros, porque isto é menos de 1 quilómetro de uns para os outros, que não se conhecia e não sabia que partilhava esse gosto pelo hobby. Portanto, a Liriacon tem para mim essa ligação afetiva de ter sido ali quase um caldo primordial. Hoje em dia, a própria associação que nós temos nasceu muito dessa interação que aconteceu na Leiria Con. Eu já vi o vosso grupo e realmente é curioso, porque vocês levam as famílias Sim. e nota-se que aquilo é uma experiência para todas as famílias, cada um a Uhum. viver Exatamente. a convenção de uma maneira diferente, não é? Se calhar as esposas a aproveitar mais o hotel e a jogarem com as crianças, mas eu também já vos vi a jogarem com as crianças durante o dia Sim. e depois à noite em grandes jogadas, Sim, sim, sim. que Nós, às tantas. nós tentamos ser ali democráticos e agradar um bocadinho a todos, que é para a gente chegar àquela altura e ter ali o nosso espacinho ali, para a gente garantir que temos ali aquelas horas. Somente costumava ser a noite de sábado para domingo, que a gente aquilo, se a correr bem, aquilo ligava já com segunda-feira de manhã. Muito bem, pronto, eu tenho muitas saudades disso e Sim, tinha não. alguma esperança que na próxima jogássemos mais qualquer coisa assim do género, porque não é sempre que se tem a oportunidade de encontrar pessoas que saibam jogar estes jogos, tipo os jogos da Sierra Madre e outros semelhantes, e é bom ter alguém que nos explique, porque entrar neles sozinho é duro, e a Leiria Con era um sítio perfeito para esse tipo de coisas e para podermos estar lá está, como estavas a dizer, pessoas presencialmente a discutir e a falar sobre esta coisa que nos apaixonam e poder usar bigodes durante um jogo foi uma coisa Que também é excelente. faz toda a diferença. Uhum. Agora, próxima vez temos que jogar um Pax Pamir e todos de turbante. Eu acho que sim. Nem que seja como as toalhas do hotel. Uhum. A gente faz lá qualquer coisa. Não, pá, foi bom, foi ótimo essa Leiria Con de 2016, até sobretudo porque nós todos é tudo pessoal que gosta de ler regras, o que é assim um bocado raro. Normalmente às vezes tens um grupo grande e só um ou dois é que gosta de ler regras e explicam aos outros. Os desgraçados. Uhum. E nós já pá, somos todos assim de pegar no jogo, olha, vamos aprender isto, eu aprendo e depois explico, pronto.
E temos muito essa dinâmica entre nós e ajuda-nos a explorar muita coisa. É muito importante e assim conseguem explorar jogos novos. Aqui em Leiria tentamos fazer mais ou menos o mesmo. Tentamos combinar, quando fazíamos os encontros à sexta-feira, combinávamos, olha, hoje quem é que me vai explicar este e tal, e conseguíamos gerir isto, porque lá está, o tempo é pouco e convém as coisas já irem preparadas quando nos vamos meter num jogo novo. E isso é uma das dinâmicas que é quase exclusivas a jogos de tabuleiro, não é? Porque se fores jogar um jogo de computador, aquilo já tem lá o teu tutorialzinho, não é? Não é como há 20 ou 30 anos atrás, que é Ui, jogas, estás 3 passos, morreste. Então morri, o que é que aconteceu? Então, aprende o jogo, vá lá, começa a jogar. ou então, mas como é que eu ganho recursos neste jogo? O que é isto? Uhum. Tem pontos dentro. Epá, lembro-me bem, acho que era um ano, acho que era o ano 1504 ou uma coisa qualquer. Lembro-me bem, primeiro que eu percebesse como é que aquilo produzia alguma coisa, grande frustração. A gente sofria muito. Quem começou a jogar videojogos na época que lá está, de início eram relativamente simples, não é? Eram os Marios e essa coisa. Sim, mas depois. São, são jogos de alta habilidade, mas relativamente simples. A partir do momento em que te caem em cima os primeiros RTS, tu ficas a olhar para aquilo e aqueles primeiros jogos económicos, aquela panóplia toda da Paradox, que era os Iron Hearts, os Europa Universalis e agora E os agora o que é isto? Stellaris, essa coisa. Tu ficas ali Como é que se completamente lida com perdido. isto? Uhum. Até me lembro do primeiro do Civilization, do 1 e o 2, que ainda joguei. Que é isto? Uhum. Primeiro que eu percebesse como é que aquilo funciona. Mas pronto, foi fascinante por isso. E provavelmente, olha, agora por isso é que agora se aprecia tanto os jogos de tabuleiro. Portanto, no meu caso, é por isso mesmo. É quase um revivalismo desses mergulhos sem paraquedas. Nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Este atirar para o desconhecido e sabemos que às vezes não vai correr bem, Uhum. mas o próprio processo é É, interessante. tentativa e erro. É isso. Pronto, já estamos aqui a falar há uma enormidade de tempo, Há mas temos cinco aqui minutinhos. 5 minutinhos, lá está, como prometido, como se devem fazer os vídeos do YouTube, não é? Alto impacto de Exato. 5 minutos. Queres partilhar aqui mais alguma coisa antes de fecharmos aqui o estaminé? Queres deixar mais algum comentário? Porque pronto, podemos ir até aos 6 minutos, não há problema. Não, não há problema. Não, pá. O comentário será para o teu trabalho. Espero que continues a ter este tipo de conversas e a chamar este tipo de temas ao público, porque são coisas que, apesar do tamanho, têm tido todas muito substância e eu tenho-me divertido muito a escutar e a acompanhar toda a gente que tem chamado aqui para o teu estaminé. Obrigado, vou tentar, até porque convém ter aqui alguém interessante para além de mim, não é? Porque pronto, tem que se tentar ter aqui alguma qualidade, já que o resto são monólogos meus. Que também fazem falta. Também fazem falta. Pá, Vamos acreditar que sim. é como a gente falou, as comunidades precisam de interlocutores e precisam de criadores de conteúdos porque não são só grupos de consumidores, não é? As comunidades têm ali um certo ecossistema e é preciso alguém haver ali um curador ou vários curadores, não é? Às vezes para orientar as pessoas para aqui ou para ali, porque senão é muito fácil, sobretudo hoje em que a informação ataca-nos de todos os lados, é muito fácil olha, quero ver uma coisa sobre, imagina que eu não conheço nada e quero ver o que é jogos de tabuleiro. Tu ficas perdido, ficas morto, se calhar desistes e vais embora, vais ver um jogo de futebol na televisão, pronto, pelo menos Pois, aquilo não tens nada que fazer, não é? se alguém te diz, olha, vai ao BQG, vê lá jogos de tabuleiro. Exatamente. Morres para aquilo, acabou. Lá está. Se ouvir, se calhar, ouves uma pessoa a falar sobre um jogo e depois ouves a falar sobre outro e depois até começas a compreender ali umas coisas. Se calhar queres ouvir falar mais sobre os processos e sobre as mecânicas e começas a ganhar curiosidade de aprender outras coisas. É importante. Tem sempre que haver nas comunidades uma pessoa ou pessoas ou grupos de pessoas que sejam capazes de dar voz a todas essa informação e filtrá-la de forma que ela possa ser consumida e não esmagar quem vem de fora. Esperemos que continuemos a conseguir fazer isso, cada vez mais pessoas, mais criadores e que a comunidade também cresça. E pronto,
para jogar jogos simples, mas depois também para jogar aqueles jogos mais sumarentos. É uma evolução, não é? Isto é tudo um processo, como eu costumo dizer, não é? Tu começas por um canto stop, mas se calhar ao fim de 15 dias a jogar canto stop já queres stop e passar para outra coisa qualquer que te ofereça mais desafio, não é? É essa a minha grande esperança. Muito bem, pronto, olha, muito obrigado por teres Obrigado pelo disponibilizado convite, pá. Gostei muito. o teu tempo e partilhares o teu conhecimento e experiência aqui. Acho que foi muito relevante. Eu gostei bastante, aprendi bastante e espero que as pessoas as 3 ou 4 pessoas que vão ouvir isto, Hum, também possam desfrutar. Maravilha. Pá, um grande abraço. Um abraço e vemo-nos por aí. Esperemos que brevemente seja Sim, possível voltar a jogar é pôr uns turbantes e por uns jogar no parque. turbantes. Nem tenha que se ir a Santa Maria da Feira jogar com turbantes. Uhum. Também se arranja. Também há toalhas aqui. Boa, boa, boa. Então vá. Obrigado. Vá, Deus. um abraço.